Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Corém Sem Fronteiras. E hoje nós estamos aqui na nossa edição especial em comemoração da Semana de Enfermagem, fazendo as nossas transmissões pelo Facebook para levar até os profissionais de enfermagem de todo o estado esse momento de comemoração. E hoje, para a gente falar mais sobre a enfermagem, a gente vai falar de 2020, o ano da enfermagem, e a gente tem aqui convidadas super especiais e queridas, enfermeiras que têm toda uma trajetória de luta aí em prol da enfermagem, de construção de uma enfermagem como ciência, com muito conhecimento, né, dando corpo aí para a nossa profissão. Então, hoje aqui no nosso debate, a gente vai estar com a enfermeira a doutora Renata Pietro, embaixadora em cuidados críticos internacional. Obrigada, boa tarde, Érica, boa tarde, professoras. Estamos também com a doutora Cléa Rodrigues, com mais de 30 anos de atuação na enfermagem, tanto na assistência como na educação. Boa tarde, Érica, boa tarde a todos, boa tarde, Renata, professora. E com a nossa querida professora, doutora Paulina Kurgant, que é um nome na enfermagem, com muitas publicações, né? Assim, se formar enfermeiro sem ter estudado um livro da Paulina, eu acho que talvez não tenha no nosso país. Ela tem mais de 50 anos de profissão, é professora emérita da USP e hoje vai estar aqui com a gente também, falando um pouquinho sobre a enfermagem. Boa tarde, Érica, boa tarde, Muito bom. Então, esse é o ano de 2020 foi definido pela Organização Mundial de Saúde como o ano da enfermagem, e dentro desse contexto surge a campanha Nursing Now, né? A gente já vem aí há 3 anos nessa campanha, e visa valorizar e reconhecer o trabalho da enfermagem. Né? A presidente do Conselho Internacional de Enfermagem, Annette Kennedy, disse que há estimativas de um déficit de 9 milhões de profissionais no mundo, que até 2030 a gente vai ter esse déficit grande de profissionais de enfermagem no mundo, ou seja, a enfermagem ela é uma profissão do futuro. Né? E com o envelhecimento da população nos próximos anos, mesmo com toda a tecnologia, a ciência ainda vai precisar do contato e do cuidado humano, que faz parte da nossa profissão, que é esse acolhimento e esse cuidar lado a lado ali do ser humano. E em 2020 também a gente completa 200 anos de Florence Nightingale na história da enfermagem. Ela foi um marco, ela trouxe uma diferença aí para a enfermagem. E eu queria pedir para a professora Paulina falar um pouco sobre esse marco que é a Florence e o que isso impacta para nós hoje na enfermagem. Eu quero trazer algo da Florence, que à medida que eu fui conhecendo e agora me interessando mais até para chamar a atenção para alguns pontos, né? Bom, a Florence nasceu onde hoje é Florença, na Itália, que era algo que eu também não sabia, mas em 1820, e morreu em Londres em 1910, ou seja, com 90 anos. Então, ela foi longeva, ela foi uma pessoa que viveu um tempo, e nesse quase um século, e nesse tempo muito aconteceu que ela semeou, que ela plantou muitas árvores, muito fruto, ela conseguiu. E interessante que a Florence era realmente de uma família muito rica, e por isso que ela viajou com os pais, ela viajava pela Europa, e na sociedade, nas regras da sociedade, do convívio, a mulher, principalmente de uma classe econômico-social como a dela, era para casar, ter filhos e comandar a casa. Né? Mas Florence já tinha com ela alguma coisa de uma inquietude em perceber mais o que acontecia ao redor. E quando ela estava com 20 e poucos anos, ela já começou a visitar hospitais na Alemanha, na França, na Irlanda. E ela, então, visitando esses hospitais, ela relata mesmo que ela sentiu a vocação. O que ela queria na vida dela era cuidar de enfermos em hospitais. Isso ela relata. E quando a gente vai percebendo, ela já começa a se preocupar com as condições em que os hospitais
recebiam e cuidavam dos seus pacientes. E ela chama atenção para a importância da luz, do sol e do ar, circulação do ar circulando. Então, para arejar. E ela vai, além disso, ela já chama atenção para a higiene dos pacientes e de lavar as mãos para a higiene do cuidador e a higiene do paciente, que era cuidado. Então, isso me chamou muito a atenção no momento que nós estamos vivendo hoje. Como Florence já trazia com ela alguns elementos que, em seguida, já começam a pensar como desenvolver, hoje nós diríamos, algumas técnicas que ela mesma percebe como importantes para cuidar dos pacientes. E ela vai, então, na Guerra da Crimeia, ela vai dar dos pacientes. E é onde ela põe em uso tudo aquilo que ela tinha percebido e tinha considerado importante. Então, é quando ela estabelece toda uma rotina de higiene, tanto do cuidador como do cuidado, do ambiente, e ela ainda faz mais. Ela percebe a importância por serem soldados e estarem com problemas, deveriam ser muitos mutilados, inclusive, a parte humana da assistência. Então, aí ela descobre e ela fala sobre a importância de olhar o paciente e perceber as modificações do paciente, não só na área física, mas também no emocional. Né? É quando isso traz para nós uma importância muito grande, que é o cuidado integral que nós falamos. E aí ela começa a perceber uma outra coisa que no gerenciamento nós preconizamos, é pessoal capacitado para a assistência. Tá? Ela é uma precursora principalmente uma visionária. Ela vai e começa a formar mulheres, no caso, para serem enfermeiras. Né? Embora ainda de forma muito simples, né? Ela já começa a estabelecer alguns protocolos, que nós chamamos de protocolo, e algumas técnicas. Uma coisa que chama também, ela teve um papel de destaque aí na assistência da Guerra da Crimeia, mas olha, gente, o que ela faz. Isso também eu achei. Ela começa a fazer, ela tinha muita curiosidade, ela era muito dada a perceber números e ela começa a fazer um levantamento do número de pacientes e o que acontecia com os pacientes com uma determinada situação ou com outra, e ela é a primeira agente de saúde que faz tabelas. Gente, 200 anos, são 2 séculos. Né? E aí, temos que perceber como ela era visionária, né? A dimensão do que nós hoje estamos fazendo, né? E aí ela vai mais, ela cria a primeira escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, em Londres, para formar enfermeiros. E isso também é algo muito importante, que hoje nós discutimos muito, né? Porque é tudo processual, é a formação do profissional que resulta no desempenho profissional. Então, ela já percebe que não adianta só ficar na proposta assistencial se não capacitar, não preparar enfermeiros para essa assistência. Não adianta avançar na estatística das propostas, né, se ela não tiver pessoal capacitado para. E, então, eu quero dizer assim que a Florence, realmente, gente, é algo que a gente tem que louvar.
Só quero trazer mais uma coisa que me agora, já então, na minha vivência no Conselho, que me chamou muito a atenção, que no mundo inteiro, na formatura, nas formaturas, todos os profissionais fazem um juramento. E eu trouxe para nós lermos agora e repensarmos no aspecto ético da profissão. Porque quando a gente se forma, lê, você está tão envolvido com a cerimônia que você não presta muita atenção no significado do juramento. E ela diz, juro livre e solenemente, quer dizer, ninguém está obrigando, você se compromete com você. Dedicar minha vida profissional a serviço da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e dedicação, guardar sem desfalecimento os segredos que me forem confiados, respeitando a vida desde a concepção até a morte, não participar voluntariamente de atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, manter e elevar os ideais da minha profissão, obedecendo aos preceitos da ética e da moral, preservando sua honra, seu prestígio e suas tradições. Isso é uma lição de dignidade, de ética, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu acho que nós temos o dever de honrar o que uma mulher enfermeira sozinha conseguiu. A gente se sente assim, nossa, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, como é que ela conseguiu há 200 anos atrás? Olha, imagine a mulher na sociedade 200 anos atrás. E ela nos deu todo esse legado. E eu falo uma coisa, ela nos deixou um legado digno e produtivo. E nós temos o dever de tentar continuar com esse legado digno e produtivo. Essa é a minha mensagem. Muito bom. Professora, excelente a reflexão. Eu acho que essa reflexão sobre o legado da Florence contribui muito para a gente entender a enfermagem como ela é hoje, né? Para a gente discutir para onde a gente vai caminhar enquanto enfermagem. É importante a gente resgatar essa história e a gente entender, né? E como a senhora disse, se ela naquele tempo conseguiu fazer todo esse movimento em prol da enfermagem, hoje a gente tem o dever, a obrigação de continuar nesse movimento para construir e sustentar cada vez mais a nossa profissão. A gente teve outras figuras também na história da enfermagem que contribuíram para o crescimento da profissão. E aí eu vou pedir para a Cléa comentar um pouco sobre uma pessoa da história que não apareceu tanto como a Florence, mas que ela também tem um marco importante na história, que é a Mary Seacole e a Ana Nery, que a gente tem essa representação aqui no Brasil. Isso, Érica. A Mary, ela ficou esquecida durante a história. Ela nasceu em Kingston, na ilha da Jamaica, em 1805. Era filha de um oficial escocês e mãe negra. Naquela época, a escravidão ainda assolava o país. Então, ela sofreu bastante preconceito, né, racial naquela época. E a mãe gerenciava essa atenção, ela utilizava uma medicina tradicional, né? Tratava os doentes com muito carinho, pacientes com cólera, com doenças importantes naquele momento, naquela época da história, né? Febre amarela. E com ela, com a mãe, a Mary, ela aprendeu a tratar dos doentes, ter esse amor, esse olhar por todo o cuidado das pessoas enfermas, né? Então, ela começou a buscar a conhecer dentro desse contexto. Em 50, lá na Jamaica, surto de cólera. E ela foi variadamente trabalhar, né? Milhares de pessoas morreram e estava ali trabalhando. E aí ela foi consolidando ainda conhecimento de uma médica daquele momento de tratamento. E assim foi pegando mais experiência e amor ao enfermas com muito carinho. E ela trouxe o conceito de limpeza, do ar fresco e boa alimentação
para que elas ficassem curadas da doença da cólera, né? Aí, em 1853, ela foi chamada pelas autoridades da Jamaica para tratar um surto de febre amarela, que assolava também o país. E ela trabalhou dia e noite ali afinco para poder cuidar dessas pessoas com muito carinho. Em 1854, começa a Guerra da Crimeia, né? E ela, então, decide voluntariamente ir para a guerra. E só que naquela época havia um preconceito muito grande de mulheres em fronte de batalha e também com cuidados médicos, né? Então, ela não foi aceita naquele momento. Passou algum tempo e, então, Londres começa a ter esse olhar de chamar as mulheres para trabalhar na guerra, mesmo porque os soldados estão morrendo de cólera, né? E aí, Florence reúne 38 mulheres para trabalhar em fronte de batalha. Mary, ela coloca também seu nome à disposição, apesar de várias cartas de recomendação da Jamaica, todos os médicos que ela trabalhou bastante, falando da sua capacidade em tratar e ajudar no fronte, o nome dela também não foi aceito. Acredita-se por conta de uma questão racial naquele momento, né? E ela sentiu isso muito forte. O que ela fez, então? Ela não se sentiu abatida, não. Ela angariou fundos e ela conseguiu um bom capital e ela parte, então, para a Guerra da Crimeia. E ali ela se estabelece numa casa onde ela recolhe esses feridos da guerra e ela trata essas pessoas. E ela inicia, então, uma construção de um grande hotel, né? Então, esse hotel, ela começa, então, a tratar desses feridos de guerra e ela, nesse meio tempo, em tratamento e cuidado, ela também começa a vender produtos para angariar capital para cuidar dessas pessoas feridas, né? E assim ela fez em todo momento dela durante a guerra. Era chamada pelos soldados de Mãe Sickle, né? E ela continuou cuidando e tratando dessas pessoas e ela retorna, quando acaba a guerra, ela retorna para Londres, né? E ela percebe que ninguém valorizou ou ninguém levou esse tratamento, esse cuidado dela em consideração. Mas ela também não se abateu e ela continuou firme cuidando das pessoas, né? E quando foi feito um monumento a Florence Nightingale, o nome dela, da Mary, ficou esquecido também, né? Mas ela faleceu, né? E depois de 76 anos, o nome dela é conhecido na história. Aí ela recebe algumas honrarias depois de morta, né? E ela morre em 14 de maio de 1881. E o nome dela fica esquecido na história. Depois de 100 anos, ela recebe uma homenagem na Jamaica e todo ano, né, é feita uma missa em homenagem à sua figura e na Jamaica ela recebe uma honraria com medalhas de guerra e também a casa Mary, que é o Conselho de Enfermeiros da Jamaica. E assim é a história dela. Passou por bastante constrangimento por conta da questão racial, mas mesmo assim ela ficou com muito afinco cuidando das pessoas que tinham necessidade desse cuidado, com muita responsabilidade, desculpe, e ela se destaca aí como uma pessoa, uma figura importante na história da enfermagem. Pela história dela, a gente percebe que a perseverança e o foco no cuidado humano sempre tiveram acima de tudo, né? São histórias de mulheres fortes que fizeram a diferença para a nossa profissão, que reflete isso até hoje. Muito bom. Na terapia intensiva também, a gente tem uma representação da enfermagem que é extremamente importante para que a gente tenha esse cuidado
crítico e intensivo ali nas 24 horas. A Renata é a referência internacional quanto ao assunto, ela representa o Brasil, né, na terapia intensiva no mundo, e hoje a gente fala muito da terapia intensiva, que tem sido a menina dos olhos, vamos dizer assim, do atendimento em relação ao Covid-19. Renata, o que você traz para a gente sobre isso? Bom, primeiro, muito boa tarde. É uma honra e um orgulho estar de volta conversando com vocês aí no Conselho Regional de Enfermagem. Eu gostaria de declarar aí meu conflito de interesse antes de mais nada. Estou licenciada do Conselho, né? O Conselho está com o Dr. Cláudio Luiz da Silveira à frente da presidência, mas é óbvio que eu tenho acompanhado todos os movimentos, porque eu sou enfermeira e faço parte do nosso estado, e é um orgulho ver o trabalho que a professora Paulina, a doutora Cléa e a doutora Érica fazem e têm feito em suas regiões, especificamente no Corém Sem Fronteiras. Então, parabéns, Érica, eu acho que esse é um canal fantástico e que o Conselho continue, sim, utilizando essa estratégia, porque a gente consegue aproximar as pessoas, principalmente no momento difícil como é a pandemia. Eu gosto muito do contexto histórico, quando a professora Paulina começa a nos contar sobre o que foi Florence para a gente na terapia intensiva, né? Notas de Florence é um livro de cabeceira. Sempre que você relê a fotografia e o momento, é sempre outro, né? Acho que no momento agora da pandemia, com os hospitais de campanha, enfim, você vai vivenciando aquele cenário. Então, para mim, é um livro super atual. Eu adoro também, sou uma apaixonada pela nossa história. E na terapia intensiva a gente usa muito dessas referências, porque o doente mais crítico ele está sempre mais próximo, né, do posto de enfermagem. E quem começou com essa ideia foi Florence. Então, na terapia intensiva, para nós, isso é um reconhecimento mundial da equipe interdisciplinar e multidisciplinar. A Florence é a patrona da terapia intensiva, né, por conta desse cuidado e toda essa preocupação que ela teve. Num cenário como os dias de hoje, que nós estamos vivenciando, fazendo um pouco dessa triagem, né? Então trazendo aquele doente mais crítico para dentro da terapia intensiva e pensando na preocupação da formação desses profissionais, isso tem sido extremamente importante, porque não é fácil nem você atuar na linha de frente e também não é fácil você trabalhar num ambiente de terapia intensiva. Você pegar o nosso cenário hoje da pandemia, quando você tem a questão da mobilização precoce, da ventilação mecânica desses pacientes e até mesmo a posição prona, né? O protagonismo da enfermagem tem sido um destaque fantástico, um destaque mundial. E eu faço parte do grupo, eu represento o Brasil como embaixadora na Federação Mundial de Cuidados Críticos. E na World Federation a gente procura toda semana sentar e discutir as estratégias, como cada um no mundo está trabalhando e como estamos atuando frente a essa pandemia. E a gente tem aprendido muito. Aprendido porque muitas das vezes os processos de trabalho, os protocolos que foram instituídos, por exemplo, em Wuhan, que foram instituídos na Europa, estão hoje nos Estados Unidos, muitas das vezes a gente tem que redesenhar o modelo aqui para o nosso país, né? Então, cada local tem sua especificidade. E eu acredito que desta pandemia nós sairemos muito fortalecidos. É óbvio, né, que com todas as dificuldades, né, com as mortes, com as perdas, que sensibiliza todo mundo, isso é claro, todo mundo tem o medo de estar ali na linha de frente, ainda mais quem está no ambiente da terapia intensiva, que hoje a gente sabe que os hospitais que são referência para a Covid ou as salas que tem o gripário, a gente tem ali, né, o vírus circulando, né? Apesar de na rua também você correr o risco, mas ali a gente sabe que tem a presença. Então, cada vez mais a gente tem se preocupado com essas questões também do comportamental e o como nós vamos ajudar e trabalhar com a questão da saúde mental dos profissionais nessa fase. Eu estava agora conversando com uma enfermeira que ela me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou: nossa, me fala como é que você está conseguindo, porque eu estou esgotada.
né? Então, o cansaço, a luta, a busca, ela tem sido assim insanas. Mas eu acredito que isso vai nos fortalecer, né? Quando nós olhamos a mídia, nós saímos aí de heróis anônimos hoje para um destaque. Acho que nós estamos ganhando, sim, essa notoriedade, isso nós não podemos negar. E agora eu acho que é um momento importante de união, de tentar mostrar que é possível, sim, né, fazer também uma enfermagem diferente, reescrever a história com diferentes frentes, com as sociedades, com o conselho, com a proximidade da base, enfim, nós temos que ser um único time para que nós possamos sair vencedores. Tem que pôr seu microfone, Érica, está sem o som. Eu desliguei e esqueci de ligar. Você trouxe essa questão da sociedade trazer a enfermagem como herói. A gente tem visto, diante dessa pandemia, uma mudança no olhar da sociedade, né? As homenagens de figuras públicas, as pessoas aplaudindo na janela, imagens dos profissionais de enfermagem como super-heróis. E como que vocês, aí eu acho que vale a pena cada uma de vocês comentar um pouquinho, como que vocês enxergam essa mudança? Assim, o que vem de positivo nesse olhar novo que a sociedade está tendo sobre nós? Bom, deixa eu aproveitar o gancho aí, então. Você sabe que há uma semana eu escrevi uma carta para o presidente Jair Bolsonaro, né, na esperança de que fossem nos dadas mais diretrizes, né, que empoderasse a nossa enfermagem. Nós precisamos que a classe política também faça um olhar sobre nós, né? Isso eu acho que acontece de maneira ainda muito intimista no Brasil, né? Então, ok, a sociedade ir para a janela aplaudir, eu acho que isso é o mínimo, né? O mundo está fazendo isso, mas nós precisamos olhar a enfermagem também no seu contexto de que a gente tem uma luta de mais de 20 anos esperando aí as 30 horas para esses profissionais, porque médico tem, fonoaudiólogo tem, fisioterapeuta tem, enfim, a enfermagem, maior categoria, 80% aí do corpo da saúde, não temos, né? Estamos com uma sobrecarga ainda maior. Condições de trabalho também precisam ser revistas, assim como um salário muito digno. Então, acho que esse é um momento que a sociedade pode nos ajudar quanto a isso. Por que eu estou comentando tudo isso? Porque eu mandei essa carta para o presidente, né? Bom, vai ser 12 de maio, vamos ver se alguém se sensibiliza e vai cumprimentar essas pessoas em público, né? Chamar essas pessoas, e eu não vi esse movimento político. Então, eu acho que isso entristece quando, por exemplo, você pega ontem e acompanha as matérias britânicas e a família real ligou, né, para entidades, conversou com profissionais de enfermagem para parabenizar quanto ao bicentenário de Florence. Então, esse movimento ele já acontece, né? E nós precisamos fazer com que isso também passe a acontecer no nosso país. Como é que a gente faz isso? É despertando lideranças. Cada vez mais nós precisamos de líderes na enfermagem. Não dá para a gente ter aquele conceito de só reclamar do conselho, sabe? Ou só reclamar, minha sociedade, eu não faço parte de nenhuma sociedade especialista porque ela não faz nada por mim. Não, participe, leve as suas ideias, né? De repente, o que você quer está fácil, né? Ou está difícil, vamos trabalhar essa construção. Então, quanto federação, quanto a World Federation, a gente trabalha muito essas questões de tentar criar estratégias para que mundialmente a enfermagem seja vista e valorizada. No Brasil, por exemplo, a gente já consegue ter pela Abente prova de enfermeira especialista. E a gente já conseguiu em alguns estados que os enfermeiros titulados em terapia intensiva tenham um salário diferenciado. Então, é uma luta contínua. Então, acho que esse é um momento, né? Eu espero que não fiquem só nos aplausos, que a gente crie esse cenário de união, porque até para isso, para a sociedade nos enxergar, nós vamos precisar estar unidos. Não dá para cada um sair correndo para um lado, sem saber quais são as normas e diretrizes que desejam. Então, eu acho que esse é um momento bem importante. E o Conselho pode ajudar os profissionais nessas questões. Concordo plenamente, Renata. Momentos de união, de fortalecer nossa função.
ela está sempre valorizando o trabalho da imagem, a política realmente ainda falta bastante para a nossa categoria. Temos aí várias demandas, pautas que estamos já por décadas, você acabou de mencionar, o nosso 30 horas semanais, e o nosso piso especial, então, assim, luta da enfermagem, que a gente, todos unidos, trabalhando fortemente, lógico, com cientificidade, com ética, compromisso, né? Aquilo que a gente faz, honrando o nosso juramento, trabalhando mesmo nas condições ruins de trabalho, né? Faltas de equipamentos, de proteção individual, e a enfermagem está ali honrando o compromisso de cuidar das pessoas que têm a necessidade, né? Então, nós precisamos de muito mais desse olhar mesmo sobre a profissão, uma vez que é uma profissão que tem aí o seu papel fundamental ao cuidado e essencial, então, precisamos sim desse olhar importante, né? Pautado aí nas nossas resoluções, no Conselho, né? Que o Conselho, porém, o COFEM possam estar junto, né? E a frente, a imagem para o patamar que ela precisa e ela precisa estar. Professora Paulina, gostaria de falar alguma coisa sobre essa visão da sociedade? Então, gostaria de colocar também que eu vejo, assim, o profissional, as instituições e a sociedade, né? Hoje, a sociedade está mostrando, nos mostrando como ela percebe, como ela está descobrindo, parece, né, a atuação da enfermagem, a importância da enfermagem na saúde. E aí é uma coisa, uma pandemia, isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, essa valorização da atuação do profissional, ele é importante para a sociedade, eu acho que está declarado. E eu louvo e fico muito satisfeita com isso. Qual é a minha preocupação? Mediante essa nova expectativa da sociedade, a capacitação do profissional e as condições que as instituições, sejam elas públicas, privadas, onde os profissionais atuam, seja da atenção básica, terapia intensiva, eles percebam o seu compromisso com essa sociedade e deem as condições que deviam ser exigidas, né, dadas por favor, tinham que ser exigidas, né, e que a sociedade ainda não, a sociedade não, sabe, não percebe isso, ela não sabe quais são essas condições. Quem sabe somos nós que estamos atuando. Então, eu acho que nós temos sim que, nesse momento, nos preocupar com a técnica, com os protocolos, com a sistematização da assistência. Eu acho que nisso nós estamos compatíveis com a assistência que é na dimensão do conhecimento, está aí, está posta no mundo todo, nós acompanhamos. Eu vejo ainda, eu diria até uma palavra assim, um atraso na compreensão das instituições na valorização desses profissionais. Né? Então, eu concordo, quando é em todas as instâncias na sociedade, né? Nas instâncias políticas, né? Nos grupos sociais que estão valorizando, nós temos consciência e devemos chamar a atenção das instituições, e eu chego até a instituições, se é uma instituição pública, privada, da sua obrigação com as condições para nós darmos assistência. Quando a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que essas três grandes instâncias, né, elas vão convivendo. E eu considero um momento precioso esse que a sociedade está percebendo a enfermagem. Eu acho que nos cabe uma luta com as instituições e com a capacitação do pessoal. É o momento como eu vejo.
Eu concordo com vocês também. A sociedade ela está descobrindo a gente, né, percebendo a importância que a enfermagem tem no sistema de saúde. Eu acho que o Covid ele veio a reforçar, né, a nossa importância. A gente já vinha falando disso há algum tempo, mas agora parece que a sociedade falou assim: nossa, eles estão lá e a gente está seguro por isso. Né? Ainda bem que existem profissionais como eles ali na linha de frente. Essa sensibilização que vocês trouxeram das instituições por melhores condições de trabalho também é relevante, mas eu acho que é fundamental também que o profissional de enfermagem se valorize, né, que ele perceba a importância que ele tem nesse cenário de saúde e se coloque como tal, né, porque a Renata falou sobre, às vezes, as pessoas cobrarem o que os órgãos estão fazendo, o que o Corém está fazendo, mas e o que a gente está fazendo para contribuir nesse cenário de mudança, né? Como que a gente pode contribuir para que a gente tenha esse respeito e essa valorização? Muitas vezes, para ser respeitado e valorizado, a gente precisa começar por nós, né? Eu me respeito, eu me valorizo como profissional, eu me coloco assim para as pessoas, para a sociedade. Então, é um conjunto de coisas aí que podem ir amadurecendo para que a gente cresça como profissão e ganhe essa representação. E até mesmo a forma em que a gente se mobiliza socialmente para que a gente tenha as nossas lutas representadas. Né? Muitas coisas que a gente precisa na enfermagem, aí vocês podem me ajudar a comentar se vocês quiserem, muitas das coisas que a gente precisa para melhores condições para a enfermagem passam por leis, pelo legislativo. Então, assim, é difícil a gente ter mudanças rápidas e efetivas se a gente não tem pessoas no legislativo que olhem por nós, pelas nossas causas e votem leis a favor da enfermagem, né? Então, a gente também precisa ter essa consciência para que a gente possa fortalecer a profissão politicamente, para que as nossas causas sejam notadas e a gente tenha alguém por nós. Eu não sei se vocês concordam comigo, ou se o que vocês acham sobre isso, sobre esse crescimento da enfermagem, esse fortalecimento diante da sociedade. Importante, Érica. Enquanto não tivermos representatividade, as nossas pautas elas não vão ter força, né? Então, é importante ajudarmos dentro de um presente, a gente faz né? Nós sabemos que muitas pessoas gostam de política, ela está no Senado, né? Não tem como. E ela demanda toda as atividades e o destino, né, de instituições da nossa nação. Com é importante esse comprometimento, né? Precisamos sermos juntos, todos nós, em busca de teoria para fortalecer nossa profissão. Né? Então, isso nós temos que ter a ciência de sairmos do nosso meio e fazer muito mais do que a gente já faz, mas trazer essa ciência de fortalecimento, de unificação, que a gente consiga chegar, né, ativos, né, que a gente consiga realmente naquilo que a gente busca e que anseia. Né? É importante a valorização do profissional, como você bem colocou. Cada um de nós tem que perceber, né, e saber o nosso valor na sociedade, na instituição, em qualquer empresa que nós tivermos, da importância essencial, né, do nosso papel na contribuição da saúde da população. Então, perpassa também por nós, né, essa valorização, esse reconhecimento e se pautar, né, em feitos sólidos, científicos, para que a gente consiga alcançar. Eu vejo assim, né? Quanto mais conhecimento você agrega à sua profissão, mais você contribui e mais você tem o poder, né, desse conhecimento para que a gente possa lutar pelas pautas. Então, assim como é importante. Na formação do profissional, né, eu acho que as relações, e eu comecei a estudar as relações de poder,
no gerenciamento, me dediquei a isso, cultura e poder, muito em função de perceber como nós temos dificuldade para enfrentar lutas, né? E eu, eu já tenho 50 anos de vida profissional, então, quando eu comecei, depois já estava trabalhando, né? O único evento coletivo que se discutia em enfermagem era o Congresso Brasileiro de Enfermagem, não existia mais nada, não existia uma sociedade, né? Não existia nada, era era o Congresso Brasileiro de Enfermagem. E eu ia, no Congresso Brasileiro de Enfermagem, e o que eu ouvia? Era a época do boom, era, na enfermagem, era o serviço de educação e serviço. E ainda nós tínhamos os atendentes, entrar a treinar os atendentes, treinar os auxiliares, os técnicos, e os enfermeiros, eram em número bastante reduzido, enfim, mas estavam lá nas chefias, era a chefia do serviço de enfermagem, e eu percebia uma preocupação muito grande na capacitação dos profissionais de enfermagem na dimensão técnico-científica. Eu considero que as competências técnico-científicas, como nós estamos aqui conversando, né, elas são elementos de essencialidade no desempenho dos profissionais. Profissional, em todas as áreas, nós estamos falando da enfermagem no mundo todo, nós temos o profissional hoje, na sua área de atuação, que ele está tecnicamente desatualizado, ele está fora do mercado de trabalho, em qualquer área. Então, a atualização na dimensão das competências técnico-científicas, elas se fazem muito necessárias. E eu considero que tem sido um avanço grande com as sociedades específicas. Então, de centro cirúrgico, do gerenciamento, que são a atuação, primeiro, profissional, eles se capacitar e atualizar para quê? Eu considero que nós vamos bem nisso, nós não estamos... Existe essa procura, coisa que não existia, e existem recursos e possibilidades, né? Você pode hoje pensar que eu posso me atualizar naquilo que está acontecendo de gerenciamento em saúde e em enfermagem no mundo todo, né? Se eu quiser saber. Então, eu acho que é uma responsabilidade de cada um buscar isto, porque ele está posto. Quanto às competências que eu considero socioeducativas, né? Eu diria, competência do enfermeiro nas relações tem que ser, é uma preocupação muito grande, mas eu acho que já vem desde Flores e vem desde as escolhas. Quem escolheu enfermagem é que tem um olhar para o próximo de cuidar e vê-lo bem, ele quer fazer o bem para o próximo. E a gente vai ouvindo isso, que com todos os sacrifícios e com toda a carga de trabalho fala, eu gosto da minha profissão e eu gosto do que eu faço. Senão estaria na enfermagem, iria procurar uma outra profissão que exige menos e fisicamente, emocionalmente, a enfrentar sofrimento é uma carga psíquica. Isso já está estudado, já tem estudos feitos, né? Menzies já fez isso, já publicou o problema, e hoje nós temos isso muito na nossa frente, as depressões, os suicídios, e nós estamos aí com tudo isso, né? Acontece na sociedade, nós estamos falando de um grupo específico, que atua com isso, atua com a vida e com a saúde. Então, não é sua só. Ela acrescenta a carga do outro, que ela está cuidando, e da família do outro, né? E eu acho que nisso nós temos que pensar, e pensar de frente com esse problema. Ele tem que ser desvelado, não pode ficar escondido. Tem que saber que isso é uma carga, e a sociedade tem que saber disso, né? E o que mais me preocupa são as competências ético-políticas, que estava aqui já sendo colocado, que hoje nós já avançamos também, mas ainda falta. Que o significado do político, né, quando nós temos o político na sociedade, o significado do político essa sociedade é composta
cidadãos comuns que têm problemas de saúde, que têm problemas de família e que deverão ter responsabilidade para que toda a sociedade seja assistida na saúde. Né? Então, eu acho que nós não temos que ter medo e nem vergonha de exigir. Né? Nós temos o direito de fazer isso e digo mais. O que eu posso, eu devo. Se eu posso fazer algo, eu devo fazer algo. E eu acho que nós estamos avançando sim. E este é um bom momento para nós repensarmos as competências ético-políticas. É um bom momento. Perfeito, professora. Achei muito bacana a colocação. Acho que vem de encontro acho que, com o que a gente pensa enquanto sociedade, quanto lideranças, quanto formadores de opiniões, né? É notório essa visão que está sendo dada aos profissionais de enfermagem. E uma coisa que me chama a atenção é que justamente quando você vai conversar, e aí é o que eu falo, que a gente precisa dessa maturidade para mostrarmos a nossa profissão. Esses dias eu fui convidada, umas 2 semanas atrás, para participar de uma live da Casa do Saber. A Casa do Saber tem aí todo um trabalho intelectual, né? Conversam muito com formadores de opiniões, políticos. E aí, pela questão da pandemia, me convidaram quanto enfermeira. E as pessoas, o público leigo, ele não sabe quem somos, né? Eles não sabem diferenciar a profissão. Para eles é enfermeiro todo mundo, eles não sabem que tem um enfermeiro, técnico, auxiliar, obstetriz. E quando você vai explicando que, olha, nós trabalhamos com a complexidade, com dimensionamento, é muito interessante porque ninguém no país tem essa visão. Né? Então, nós precisamos, sim, enquanto líderes, informar essas pessoas. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir galgar um espaço diferente. É a mesma confusão que se faz com o conselho. As pessoas têm ideia que o conselho é obrigado a legislar sobre o seu salário, né, sobre a sua condição de trabalho, não tem uma ideia que a dimensão é ética. Né? Então, nós precisamos, sim, trabalhar essa questão do esclarecimento da população e também da nossa profissão, para a gente melhorar, frente a todas essas competências, o atitudinal. Cada vez mais, quando nós olhamos como o mercado promove, contrata e demite, é o atitudinal dos profissionais que faz a diferença. Né? Então, nós precisamos, sim, fazer com que essas questões aconteçam. E a partir daí, a gente vai conseguir avançar para questões que nos fortaleçam frente às condições políticas, né, que a gente conversou aí, jornada, enfim, todas essas questões. Mas enquanto a sociedade continuar dessa maneira, e isso é muito interessante, que esses dias conversando com um enfermeiro canadense, ele apontou, falei, tá, mas aí vocês têm 2 níveis, né, de profissionais de enfermagem, tem o nível médio e tem o nível superior, e a população sabe, né, distinguir os profissionais? Sim, elas sabem, por que não saberiam? Né? Então, mas isso está imbuído no profissional de enfermagem em explicar, né, em colocar aí a sua posição do que eu faço, do que eu atuo, né, e como eu atuo, como eu transformo. Né? O enfermeiro é a linha de frente da saúde. Se a gente não investe nesses profissionais, a gente não vai conseguir ter uma saúde melhor nunca. É só olhar agora o nosso cenário, a dificuldade, porque quem está com toda essa dificuldade? Todo mundo, a grande maioria, vamos dizer 98% das instituições, tem déficit de dimensionamento. Né? Então, isso é óbvio. E aí é claro que num cenário de guerra como esse da pandemia, isso vai ser piorado, porque a gente vai ter o absenteísmo, o presenteísmo, né? Você vai ter aquele que vai adoecer. E num cenário que já era ruim, isso fica pior ainda. Né? Por quê? Porque nós nunca tivemos um envolvimento político ou uma vontade do governo de investir, visto que desde 2019 nós perdemos mais de 9 milhões que eram para ser investidos na saúde, quando nós tivemos aí a questão da lei do teto máximo, né, de gastos, e foi cortado aí investimentos na saúde. Como é que a gente pode cortar investimentos na saúde? Então, são questões que temos sim que repensar, e acho que vozes nossas precisam ficar
perturbando, né, Secretaria de Saúde, precisam ficar aí conversando e dialogando com a classe política, seja aí com vereadores, com deputado estadual, com deputado federal, para a gente conseguir avançar. Eu me lembro muito bem uma vez que eu estive na Assembleia Legislativa para conversar com alguns deputados e uma deputada virou para mim e falou: vocês da enfermagem ficam junto com a farmácia? Não, porque os farmacêuticos sempre vêm aqui me procurar e eu converso muito com eles, eu ajudo, né? Tipo, poxa, eu já faço coisas por vocês. Então, assim, eles não sabem quem nós somos. Então, se nós não esclarecermos, eu acho que a gente vai passar essa pandemia e ficar aí com os aplausos, né? E não está na hora, que bacana que estão aplaudindo, mas vamos fazer um olhar diferenciado. No dia 11 agora de maio, não sei se vocês acompanharam, eu vi pela CNN o Donald Trump chamando, né, os enfermeiros norte-americanos para uma conversa, né, um diálogo, porque era dia da enfermagem, enfim, ele quis aí conversar, e foi muito engraçado quando a enfermeira apontou para ele e falou: olha, o senhor sabe que está faltando EPI para a gente, que está lá na base, né? O Trump olhou e falou: nossa, tá, não estou sabendo. Então, assim, a comunicação, ela também não chega para essas pessoas que estão lá na liderança, está muito distante. E como é que a gente atenua isso? É aproximando as lideranças. Então, nós precisamos cada vez mais que as nossas lideranças despertem na enfermagem e que possam estar envolvidos a galgar outros patamares para mostrar a nossa profissão. Eu acho que isso é Nursing Now. Isso é o que tem sido preconizado aí pelas políticas e diretrizes no trabalho da campanha. Perfeito, Renata, a sua colocação. O pessoal está acompanhando aqui pelos comentários do Facebook, tem muitas pessoas assistindo a gente agora, né? Eu quero agradecer a participação de todos muito de acordo com a fala de vocês em relação a isso, e a gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, porque é muito bom falar de enfermagem com vocês, que tem toda essa história, mas para a gente encerrar a nossa live hoje, eu queria fazer uma última pergunta para a gente refletir, né? Que é assim, a gente falou um pouco do passado, da história da enfermagem, então estamos falando agora um pouco do presente da enfermagem, o que a gente está vivenciando, mas a gente está num mundo aí de tecnologia, né, que tem crescido cada vez mais, a enfermagem envolvida também cada vez mais produzindo ciências, fazendo enfermagem baseada em evidências, e o que a gente pode esperar para a enfermagem no futuro? Né, com a experiência que, Renata, você tem em representando a enfermagem mundial, a professora Clé, a professora Paulina, com tudo que vocês conhecem da enfermagem, com a trajetória que vocês já viram, o que a gente pode esperar para o futuro da enfermagem, como a gente pode se movimentar para que esse futuro seja promissor? Eu posso começar? Por favor, professora. Eu já venho vindo e já tenho falado isso, já venho falando, né, que eu tenho um foco da atuação da enfermagem nos 4 processos de trabalho. Eu tenho o processo assistencial, o educacional, o gerencial e o processo investigativo. Eu já, assim, com todas as dificuldades, eu considero que nós vamos indo bem. Hoje nós temos um instrumental desde a Florence, né, até agora, nós temos a sistematização da assistência de enfermagem, nós temos uma metodologia que nos assegure um resultado científico, né? Então, nós podemos ter informações significativas, fazer coleta de dados, e, sem dúvida, porque, para mim, o processo assistencial é o processo principal. Os demais são processos que trabalham para o processo assistencial, né? Então, eu vejo que o processo educacional, tanto na formação dos profissionais, na capacitação, nas universidades, nas escolas, como nas propostas de capacitação durante o tempo de serviço, trabalho, eu vejo muito importante. Vejo no processo educacional a enfermagem, na educação, seja o termo em saúde ou educação e saúde na sociedade, é o profissional mais atuante na educação e saúde.
quem mais convive com a orientação em saúde do que a enfermagem, né? Não tirando o mérito dos demais profissionais, mas é o que está mais próximo, é o que está no contato 24 horas, é ele que faz orientação da mãe, do recém-nascido, até da filha que está cuidando do pai idoso, e ela é que vai fazendo tudo isso, né? Então, é a enfermagem que está aí também. O que me vem é que nós, na capacitação ético-política, né, nós temos ainda vestígios, eu vou usar uma palavra que, nas relações, nós temos dificuldade para colocar a importância da enfermagem no contexto da saúde, né? Eu diria assim que nós temos nas minhas palestras, principalmente para os jovens profissionais, eu falo, nas relações, nós nos inserimos de forma subalterna, sempre acatando e não impondo aquilo que eu preciso para poder fazer isto. Nós temos uma dificuldade, inclusive na argumentação, né? Quando nós estamos com o poder econômico em alguma instância, nós utilizamos uma argumentação técnico-científica numa proposta que é socioeconômica, não é técnico-científica. E isto é uma outra linguagem, é uma outra estrutura, é uma outra lógica. Então, eu até brinco, né? Quando eu estou falando com jovens, eu falo, olha, quero dizer uma coisa para vocês. Depois dos 30 anos, enfermeiro e engenheiro, depois dos 30 anos é crime, eu brinco. Porque nós não temos isto. Já existem os estudos que mostram que uma profissão eminentemente feminina e que toda essa relação de poder na sociedade, né, da mulher sempre subalterna, né, isso já existe. Existem teses a respeito. Mas nós não podemos ficar. Nós realmente temos que repensar o nosso papel na sociedade e repensar a nossa responsabilidade na nossa atuação. É isso que me vem. Eu vejo também, professora, que a tecnologia das inovações ela vem como um mecanismo também de utilizar, né, e qualificar a assistência prestada, né, e melhorar também o processo de trabalho, né. Concordo plenamente com tudo que a senhora falou. A tecnologia ela vai também conseguir aí aumentar a produtividade e a qualidade da atuação, né, dos profissionais da enfermagem, né, direcionar também o foco de forma estratégica aquilo que a gente precisa realmente trabalhar dentro da assistência de enfermagem, né? Aí tem a tecnologia da informação, que ela vai, assim, trazer todas as informações compartilhadas, né? E podemos aí fazer os nossos diagnósticos de enfermagem e aí trabalhar ainda mais as questões da assistência, né? Baseada em evidência. Também a tecnologia da comunicação, essa troca de experiência e essa informação, diminuindo aí a distância geográfica, né, entre o paciente, trazendo um benefício melhor para o tratamento a ser oferecido para ele, né? A questão da tecnologia, né, biomédica, trazendo também os robôs aí para ajudar na questão da assistência voltada aos clientes, nossos pacientes, equipamentos que melhorem a nossa visão e diagnóstico para que a gente melhore a qualidade, né? Sendo assertiva como é a qualidade, trazendo a segurança do cuidado também agregado a esses equipamentos, né? Trazendo também um prontuário eletrônico, melhorando a nossa comunicação, o nosso entendimento e compartilhar essas informações por meio de exames, não é? Também fotos, né, que sejam no ambiente seguro, que a gente vai trabalhar, e aí a gente conseguir ainda dar assistência de para os pacientes, né? Também o acompanhamento remoto, a tecnologia da informação também
traz essa possibilidade, né, de poder estar atendendo de forma remota, uma questão mais evidente, trazendo mais evidência científica e também o rigor ético necessário, né? E aí também penso que todas essas funções, né, da tecnologia agregada a esse processo de trabalho contínuo em enfermagem, trazendo essa segurança, cuidado. Então, temos cuidado puro e com qualidade da todos os âmbitos e cenários que o enfermeiro atua, que a enfermagem atua, né? Quer seja na pesquisa, quer seja no ensino, na extensão, né? Na pesquisa, trazendo aí, fomentando alicerces seguros para que a gente possa prestar assistência de uma forma mais segura, com qualidade e eficiência daquilo que a gente faz. Então, eu acredito também que todos os modelos de competência técnica da enfermagem, elas vêm aí a congregar todo esse trabalho, toda essa dinâmica do nosso fazer, executar enquanto ser, né, enfermeiro, enquanto pensar na sociedade como um cuidado importante, desde a atenção primária até da alta complexidade, né? Então, o enfermeiro e a enfermagem atuam em todos os cenários, né? Fazendo a nossa importância. Então, se fala que a enfermagem ela é a profissão de futuro e que no futuro haverá um déficit de 9 milhões de enfermeiros, profissionais da enfermagem, o quanto que isso traz ainda a nossa maior responsabilidade, né? No ensino, na assistência, deixar, né, e trazer essa importância da profissão para os futuros profissionais. Eles possam aí desenvolver todas as competências da enfermagem em todos os âmbitos, né? E assegurar para essa clientela todo o cuidado seguro a ela oferecida. Então, a tecnologia da informação ela para nos fortalecer enquanto profissionais e também a habilidade, a adaptação e o conhecimento do trabalho da enfermagem. Muito legal. Eu acredito que a professora Paulina e Cléa falaram basicamente tudo. E eu acredito que o momento é de ressignificar, né? Ressignificar quem somos e para onde iremos. E tudo isso, basicamente, depende de cada um de nós, né? Depende da nossa vontade política, depende, não estou falando aqui de política partidária, muito pelo contrário, de mostrar aí lideranças, de trabalhar em cima do que o Nursing Now preconiza, de tentar cada vez mais fazer com que a enfermagem apareça. Então, é um momento, sim, de ressignificarmos com nossas atitudes. Eu acho que quando pensamos nas competências, o atitudinal ou soft skills é o que vai fazer a diferença nesse momento e pós-pandemia. Érica, libera seu som. Ai, desculpa, gente. Eu quero agradecer a participação de todas vocês, de terem se disponibilizado em estar aqui nessa tarde para a gente comentar um pouco sobre a enfermagem, né? Entender qual foi a evolução da nossa profissão, o nosso cenário de hoje e quais são as nossas perspectivas e o quanto que é importante o profissional de enfermagem se empoderar, né, desse papel fundamental que a gente tem no sistema de saúde, para que a gente possa crescer como profissão, buscar melhores condições, que o reconhecimento da sociedade também venha aí com o reconhecimento dos nossos governantes, para que vejam por nós e que a gente entenda que o aprimoramento profissional, assim como a professora Paulina falou e todas as participantes, é fundamental para que a gente tenha essa enfermagem feita com ciência, com sustentação, com estrutura, para que a gente saiba se colocar na interação com os nossos pares
de forma a estabelecer aquilo que é necessário para o cuidado e para a enfermagem, né? Então, a gente precisa se empoderar do nosso papel, a gente precisa, sim, assumir esse papel fundamental que a gente tem no sistema de saúde, para que a gente cresça aí como profissão. E eu acho que a reflexão que vocês trouxeram hoje, ao longo do tempo, né, o ontem, o hoje, o que a gente espera, abre aí a mente dos profissionais para que a gente possa trilhar caminhos melhores aí na nossa profissão. E lembrar que o Corém somos todos nós, o Corém nessa gestão buscou essa parceria, essa aproximação dos profissionais de enfermagem, porque a gente acredita que todos juntos a gente pode conseguir mais para a nossa profissão, né? Vou reforçar o que a Renata falou, que o Conselho ele tem essa dimensão ética, né? A gente apoia as causas onde a gente fala de horas de trabalho, onde a gente fala de piso salarial, mas isso foge à competência do escopo do Conselho legal, né? O que a lei nos garante a fazer. O Conselho ele é responsável por disciplinar e fiscalizar, e a gente tem trabalhado sério nessa gestão para isso. Então, eu quero agradecer muito a participação de todas vocês. Não sei se vocês querem falar um obrigada final. Se cuidem, fiquem em casa, quem puder, quem estiver na linha de frente, sempre atuar de maneira segura, tá bom? Ó, beijo para todo mundo, fiquem com Deus. Obrigada, Corém São Paulo, doutora Érica, doutora Paulina e doutora Cléa pelo convite. Foi uma honra. Eu quero agradecer e quero dizer que com tudo isso que tem um lado muito triste, eu me sinto orgulhosa de dizer que eu sou enfermeira. Pertencer a esse grupo profissional. Cléa, quer falar Quero agradecer, pelo convite. Para mim foi uma satisfação estar aqui com a professora Paulina, a Renata, que são ícones da enfermagem, e quero falar que todos, né, tenham bastante cuidado, a nossa enfermagem, se protejam, né, garantam aí a qualidade das questões assistenciais, que está na linha de frente, exigirem a segurança com o EPIs, né, para que a gente tenha salvaguardado todas as vidas, né, e se cuide, né. Joia, então nós vamos encerrar a nossa transmissão de hoje e amanhã a gente tem a nossa última palestra, né, nessa edição especial do Sem Fronteiras, e como a gente tem feito nos últimos 2 anos da gestão, nos nossos eventos da Semana de Enfermagem, sempre tem um momento que é de cuidado com a saúde mental do profissional, aí dentro da linha do nosso projeto Cuidando de Quem Cuida. Então amanhã a gente vai ter uma aula sobre reprogramação mental no acolhimento aí da nossa inteligência emocional, então não perca essa transmissão amanhã, eu vou estar esperando vocês lá. Obrigada a todos e até a próxima. Obrigada. Vocês. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Nada.